Deus que nós servimos, Ele faz coisas que nós menos esperamos na nossa vida. E no momento que você saiu da sua casa, você veio buscar a presença do Espírito Santo. E eu tenho essa certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para te abraçar, para dizer para você não desistir, continuar, porque Ele é contigo. Amém? Eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias em 2 Samuel, aleluias, 2 Samuel, glória a Deus, aleluias. 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 14. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus. Você que encontrou, coloca a mão sobre a sua Bíblia, vamos falar com Deus nessa manhã. Senhor, meu Deus e soberano Pai, esse momento nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra nesta manhã. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, meu Pai. Que essa pessoa possa sair daqui cheios, meu Deus, do Teu Espírito. E que em nome do Senhor Jesus, do entendimento da Tua palavra, que nós podemos a cada dia nos fortalecemos em Ti. Por isso pedimos ao Senhor, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti do nosso meio. Ó Papai querido, que o Senhor diminua eu e cresça o Senhor nesse lugar, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra. Diz assim, ó. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingindo de um éfode de lino, e assim subindo levava Davi todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia baleando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer aos holocaustos e a oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e uma cacho de passas. Então retirou-se todo o povo a casa, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva e do seu servo, como se vergonha
e se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante o Senhor dançarei. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Nesta manhã eu quero falar a respeito da presença. A presença que muda. Amém? A presença, ela muda a nossa vida. A Bíblia fala que o rei Davi, ele estava levando a arca do Senhor para a cidade de Israel. Só que nessa caminhada, a Bíblia diz que a arca do Senhor vinha sobre uma carroça de boi. E ali um dos bois trupicaram. E a Bíblia fala que então, ali um servo, ele segura na arca e ele ali morre. O Senhor o mata. Mas a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. E esta arca nessa casa, ali ficou por 3 meses. E ali trouxe bênçãos sobre aquela casa. Houve prosperidade, houve o renovo. Por quê? Por causa da presença de Deus naquela casa. Eu quero dizer para você que a presença de Deus sobre a nossa vida, ela muda o estado da nossa vida. A presença de Deus na nossa casa transforma o teu filho, transforma o teu marido. E nessa manhã, a presença de Deus sobre nós faz uma mudança extraordinária. E a Bíblia diz que a arca agora entra em Israel. Davi, ele muda agora. Davi agora não está mais trazendo a arca em uma carroça. A arca agora vem sobre os ombros do sacerdote. A arca agora vem sobre os ombros do levita. Não vem mais em uma carroça. Porque a arca agora ela está sendo levada por homens carregando, e não animais, e não cavalos, porque a presença de Deus, ela tem que andar com você. Amém? A presença de Deus não pode andar em qualquer lugar que nós colocamos, porque eu entendo que Davi, ele muda. O que fez a presença de Deus entrar em Israel foi a forma que Davi agora está levando a arca. Porque na primeira vez Davi tenta levar a arca em uma carroça e Deus não aprova. A Bíblia diz que agora na segunda Deus aprova. Que nós vimos que Davi agora vem alegre, Davi agora vem pulando e dançando na presença de Deus. Davi vem feliz porque agora a arca ela está entrando em Israel e vai trazer mudança para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que todo aquele que não tem a presença de Deus não reconhece Deus como seu Senhor. A Bíblia mostra que a mulher de Davi, Mical, está olhando da janela, está vendo Davi dançando na presença de Deus, está vendo Davi pulando, se alegrando na presença do Senhor, mas a sua esposa não se alegra com o que vê. Ao contrário, ela critica Davi porque está dançando. Talvez você está aqui nessa manhã, alguém critica você porque você veio buscar, mas não ligue porque as pessoas dizem. O que importa na sua vida é que a presença de Deus está sobre você. A presença de Deus. Pastor, eu não suporto as pessoas me criticar. Não dê ouvido, o que importa é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Davi não dá ouvido a Mical, ao contrário, Davi continua dançando. Davi não dá ouvido a Mical, porque ele fala: na presença de Deus eu vou continuar dançando. Se for me alegrar na presença dele, Mical, eu continuo me alegrar. Se eu precisar pular, dançar na frente dos meus servos para dizer que o Senhor é bom, eu vou continuar. Mical tenta parar Davi. Talvez há muitos Mical tentando parar você, mas que você permaneça na presença de Deus. O que importa na sua vida é a presença.
É a presença do Espírito Santo que vai te mudar. As pessoas lá fora, elas podem criticar, mas a presença de Deus, ela é importante na sua vida. A Bíblia mostra que Davi está dançando. A Bíblia mostra que Davi está se alegrando na presença do Rei dos Reis. Aleluias. Entenda uma coisa: Davi tinha o reino em suas mãos. A Bíblia diz que Davi tinha a coroa, mas não tinha ainda a presença de Deus em Israel. Em Israel, Davi, ele era o rei porque o Senhor escolheu, mas não havia ainda o que ele queria, a presença de Deus em Israel. Davi vencia a guerra, mas ele disse: ainda falta a presença de Deus aqui. Eu quero a presença de Deus. Quando Davi recebe a notícia que na casa de Obed-edom, Deus mudou aquela casa, Davi diz: agora é a hora de trazer a arca para Israel. E aí Davi traz a arca, não é mais do mesmo jeito, é diferente. Eu quero dizer para você, talvez ainda não houve a presença de Deus sobre a sua vida. Mude a forma de buscar o Senhor. Pastor, eu estou buscando de uma forma, não está dando certo. Mude, porque a Bíblia diz que Davi mudou. Aqui há mudança. Para a presença de Deus chegar na sua vida, você precisa mudar. Nós precisamos mudar a forma de buscar o Senhor. Davi tinha coroa, mas faltava a presença. Davi tinha o reino, mas faltava a presença. Davi tinha tudo, só faltava a presença de Deus em Israel. E que quando a presença chega, Davi se dispõe a oferecer oferta, sacrifícios. Sabe o que é isso? É mudança. Pessoas querem, a pessoa quer a presença de Deus, mas não quer mudar. Eu preciso mudar para que a presença de Deus venha. Eu quero o Espírito Santo de Deus, mas eu preciso mudar. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha casa, eu preciso mudar a forma de buscar Ele. Aleluias. Davi mudou, Davi dançou, e a presença de Deus veio sobre a vida dele. Quando a presença de Deus vem sobre a nossa vida, nós fazemos igual Davi. Nós pulamos, nós dançamos, nós se alegramos. Mas quando não há presença, quando a pessoa não tem a presença, quando ele não busca ter a presença, tem pessoas que buscam bens materiais, mas não buscam a presença de Deus. Tem pessoas que buscam mudança para o filho, mas não buscam a presença de Deus para si. Entenda, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele ainda não tinha a presença. Jesus entra na casa, a presença entrou na casa, e ali houve salvação na casa de Zaqueu. A presença, quando a presença de Deus chega na sua casa, verdadeiramente milagres vão acontecer. Só preciso saber qual é a forma que eu estou buscando o Senhor. Qual é a forma que eu tenho buscado Ele? Será que eu tenho buscado o Senhor só para ter algo? Ou só apenas para sentir a presença dEle? Ou para dizer: o Senhor está comigo? A Bíblia diz que Davi, ele não quer o Senhor lá para receber prosperidade, porque Israel era uma cidade abençoada, tinha muita prosperidade, mas não tinha ainda a presença de Deus na tenda a qual Davi preparou. Entenda uma coisa: primeiro nós precisamos preparar o lugar para que a presença de Deus permaneça em nós. Tem gente que quer a presença de Deus de qualquer jeito, e a presença de Deus na nossa vida, ela não tem que ser de qualquer jeito. A presença de Deus na minha vida e na sua vida precisa ser de um lugar que nós preparamos para Ele. A Bíblia diz que Davi já tinha preparado a tenda. E aí Mical olha, tem pessoas assim, ele olha e vão criticar você. Você pode se preparar, porque vão criticar, porque você canta, porque você adora, porque está passando por luta, por dificuldade, mas você continua na presença. E a presença muda. A presença, ela é mais importante do que qualquer coisa que nós recebemos nessa terra.
A presença do Espírito Santo em minha vida, na sua vida, ela é mais importante de qualquer coisa que você possa adquirir nessa terra. Amém? A Bíblia mostra que Davi, ele não quer riqueza, ele quer a presença de Deus em Israel. Talvez você saiu da sua casa e o que você quer é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. E se você vem em busca da presença, você vai se encher nessa manhã da presença dele, porque você saiu da sua casa determinado. Você fez como Davi: eu vou lá, eu estou todo quebrado, todo machucado, todo ferido, mas o que me agrada é saber que a presença de Deus está sobre mim. Talvez você está passando por luta, por dificuldade, e você diz: eu posso passar por qualquer provação, mas a presença de Deus, ela está comigo. Não adianta eu estar bem sem a presença de Deus. A pessoa está bem, tem prosperidade, mas falta a presença. Tem gente que você olha e você diz: fulano é cheio de Deus, aparência. Mical parecia ser mulher de Deus, serva de Deus, mas quando viu a alegria de Davi, ela critica. Quantas pessoas na igreja, ela critica o irmão porque pula, porque dança, porque está feliz, porque não tem a presença. Só quem critica você é quem não tem a presença. Se você parar para dar ouvido às pessoas que criticam você pelo que você é, pela forma que você busca, pelo jeito que você se apresenta, Mical queria que Davi não andasse daquela forma, que andasse com as vestes reais e com a coroa na cabeça. Davi tirou aquilo que estava sobre ele e diz: para mim a presença já basta, a presença de Deus na minha vida já está bom. Mas para Mical é uma vergonha. Quantas pessoas têm vergonha de adorar a Deus? Quantas pessoas têm vergonha de buscar o Senhor? Quantas pessoas elas ficam com vergonha porque alguém está olhando para ela, se ela vai pular, se ela vai gritar? Quantas pessoas? Só que você não pode olhar para as pessoas, apenas olha para a presença. O que importa na nossa vida é a presença dEle. A presença dEle muda, mas eu preciso mudar. Eu não preciso apenas só querer que Deus esteja comigo se não há mudança. Davi, porque era rei, coloca a arca em uma carroça. E Deus disse: espera aí, não é para carregar a minha presença em uma carroça. É por isso que tem levitas, é para isso que tem sacerdotes. Davi, está errado, eu não aprovo a forma que você está fazendo. É Deus dizendo: Davi, para Israel eu não vou dessa forma, mas é necessário me carregar. Carregue a minha presença aonde for, ande comigo aonde você quiser. É tanto que quando Davi ia para a guerra, a arca estava lá. Quando o povo de Israel ia para a batalha, a arca do Senhor estava lá, e eles venciam as guerras. Mas tem pessoas que querem ir para a guerra sem a presença de Deus. Eu não preciso mais porque eu já busquei, eu não preciso mais porque eu já estou cheio. E não é assim. Você precisa carregar a presença de Deus para a sua casa. Tem gente que quer vencer as batalhas dentro de casa com as ferramentas que tem usado no passado e não tem tido resultado. Precisa mudar a forma de você guerrear pela sua família. Nós precisamos mudar. E nessa manhã o Espírito Santo falou comigo através desta palavra. Porque até entanto eu busquei a madrugada orando e pedindo ao Senhor. E Deus dizia: a presença. Pessoas querem bênçãos, pastor, mas falta a presença. Pessoas querem bem materiais, mas falta buscar a minha presença. Aleluias. E eu olhando esse texto eu disse: Senhor, que o Senhor venha sobre mim com a tua presença. Talvez eu tenha ido buscar algo dessa terra e tenho esquecido de ti, Senhor.
Talvez eu tenha ministrado muitas mensagens, mas ainda não falei que o mais importante é a tua presença. Pessoas querem mostrar para as pessoas aquilo que elas não são, mas elas não querem mostrar para Deus o que ela é verdadeiramente. Pessoas mostram para as outras pessoas o que eu tenho, o que você não tem, mas esqueceu de mostrar para as pessoas ao Deus a qual serve. Eu tenho um Deus que eu sirvo, um Deus que muda, um Deus que pode transformar a sua vida. Eu sirvo um Deus que transforma quando você busca a presença. Você pode estar ferido, mas a presença de Deus está com você. Ninguém pode acreditar mais em você, olhar para você e dizer: eu não acredito mais nela, mas a presença de Deus está com você. Mical queria que Davi se apresentasse para as pessoas uma aparência de rei, para que as pessoas respeitassem ele. Ele disse: não, tem meus servos, o povo de Israel está aqui, o meu povo, e na presença de Deus eu vou dançar, eu me alegro. Sabe o que é isso? É Deus dizendo nessa manhã: se alegra na presença dEle, porque as lutas que você está enfrentando são pequenas diante da presença dEle. Elas não vão parar você, elas vão mudar a sua vida, através da presença de Deus. É a presença. Mical queria ser o que, pastor? Ela queria ser mais sábia do que o rei Davi. Ela queria mostrar para o rei Davi que não é daquela forma que busca, que não é daquela forma que um rei se apresenta. Quantas pessoas estão assim? Não é desse jeito que prega, não é desse jeito que canta. Ei, irmão, não é desse jeito que evangeliza. Por quê? Porque você faz uma forma e ele quer que você faça outra forma. Não, faça aquilo que Deus determinou no teu coração. Não deixe ninguém mudar você, deixa Deus mudar você. Davi não deixou Mical tentar mudar o jeito dele de adorar a Deus. Tem gente que quer até isso. Quando você está dançando ou pulando ou buscando, ele está ali ao lado seu criticando, dizendo: não é assim, desse jeito não. Santo até demais. É um santo que você diz: meu Deus do céu, eu tenho que me comportar de uma forma diferente, igual a ele, porque ele é santo, eu quero ser igual a ele. Não, busque a forma como você está. Só muda o jeito de buscar a Deus. Se da forma que você buscou não deu certo, muda hoje. Davi mudou a forma de trazer a arca para Israel. Davi entendeu que a presença de Deus não carrega em cavalos, não carrega em carroça, não carrega em boi, em jumento, em nada. A presença de Deus carrega com você. A presença de Deus precisa ser carregada com você. Amém? Então é essa presença que nos muda. É essa presença nessa manhã. O Espírito Santo na sua vida. É Ele que vai mudar você. Se você veio buscar, talvez você diz: essa mensagem não é a qual eu queria ouvir, porque eu tenho um propósito, eu tenho buscado outras coisas, pastor. Entenda uma coisa, que quando você busca a presença de Deus, as outras coisas, elas de repente acontecem na sua vida. Você não está buscando bênção, está buscando presença, a bênção entra na sua casa. Você não está buscando cura, de repente alguém na sua casa é curado, porque você buscou a presença. É a presença de Deus que muda. Aleluias. Nós precisamos buscar essa presença. Pastor, eu quero buscar somente a presença de Deus. Então busque hoje. Se lance aos pés dele. Fala para ele: só a tua presença, Pai, na minha casa. Eu vou te adorar, eu vou cantar, eu vou louvar, porque a tua presença está comigo. Eu estou passando por luta, por dificuldade, estou sofrendo, a coisa não está boa, mas a tua presença para mim já basta.
é a presença. A presença muda. Por que eu falo isso sobre a presença? Porque tem pessoas que quando alguém pergunta: você é crente? Eu não, eu frequento a igreja. Então você não está buscando a presença, está buscando algo da igreja. A igreja só dá algo se ela tiver, mas mesmo ela tendo, ela não pode dar. Por quê, pastor? Porque quem pode dar é Deus. Se eu não busco a presença, não tem como a minha vida mudar. Por que muitas pessoas saem da igreja? Por que muitas pessoas ela não permanecem? Porque ela diz assim: fulano criticou eu na igreja, zombou de mim, porque eu não sei cantar, zombou de mim, para o jeito de eu estar buscando a Deus. Aí se afastam da presença de Deus. O segredo não é sair da presença, o segredo é continuar na presença de Deus. Porque o que as pessoas pensam sobre você não importa. O que importa é a presença. É a presença de Deus. A presença que vai mudar a sua vida. Amém? Então é essa presença, nessa manhã, que nós devemos buscar. Nós vimos que Mical, ela não se alegra. Mical, ela olhou e disse: não é assim, ó rei, a forma que você deveria se apresentar diante do teu povo. Por que ela falou isso? Porque o rei Saul, ele se apresentava diante do povo, o pai dela, todo com a coroa, com a capa real, é o rei. E aí ela olha e vê Davi se apresentando diante do povo de uma forma diferente, e diante de uma arca, porque ela já via seu pai Saul vencer batalhas e chegar com a coroa na cabeça, para dizer: eu sou o rei, eu venci, foi eu que venci as guerras. Só que não é assim que nós devemos nos apresentar. Talvez as bênçãos, as conquistas que você tem, as vitórias que você alcançou, e você diz: foi eu que venci, foi eu que estudei. Não, reconheça, foi Deus na sua vida. Reconheça que tudo que está acontecendo na sua vida foi Deus que fez. Eu preciso ter esse reconhecimento do que eu tenho, foi Deus que me deu. Davi olha e diz: foi Deus que me deu. O rei Saul se apresenta de uma forma diferente, porque batia no peito: as vitórias, nós vencemos a guerra. Até chega o ponto que ele desobedece a Deus. Toda pessoa que pensa que foi ela que venceu, no final acontece isso: desobedece a Deus e diz: foi eu que venci. E preciso reconhecer que foi Deus que me deu as vitórias. Eu preciso reconhecer que se não fosse a presença de Deus, não teria nada disso na minha vida. Não teria as bênçãos, não teria milagre, eu não estaria aqui. Amém? Se a presença de Deus não estiver com você, em qualquer lugar que você esteja, de nada adianta. Nós estamos lá, é ou não é? Você está andando, está no trabalho, mas a presença de Deus não está, porque você diz: foi eu que conquistei isso aqui, foi eu que venci. Eu preciso reconhecer que foi a presença de Deus na minha vida que me fez adquirir tudo que eu tenho. Davi reconhece, e ele, além do mais, ele vai além do reconhecimento. Ele é humilde, ele tira a coroa, porque ele sabe que o Rei dos Reis está presente. O que colocou a coroa na cabeça dele está ali presente, o Rei dos Reis. Ele disse: o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é quem merece a coroa e não eu. Então tiro a coroa para que o Senhor apareça e as pessoas vejam o Senhor aqui em Israel. Tire a coroa da sua cabeça para que Deus veja você, para que você não deixe a soberba tomar conta, o orgulho tomar conta de você, para que você entenda: é Deus. Tire a coroa e reconheça que é Deus na sua vida, é essa presença. Amém?
E a presença do Senhor, ela está aqui. Ela está sobre a sua vida. Aleluias. Se coloque de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus. Que você venha fazer uma oração diferente. Eu não sei como você tem se apresentado para Deus. Eu não sei como você veio nesta manhã em busca do Espírito Santo. Eu não sei como você veio e como você chegou aqui. Mas uma coisa eu sei, Ele se faz presente nesse lugar. Quando Ele chega, a depressão sai. Quando a presença dEle chega, a enfermidade vai embora. A alegria toma conta da sua casa. Aleluias. Então aí onde você está, veja os teus olhos nessa manhã. E você pode ter certeza, você pode sair daqui com algo profético de Deus. Você vai chegar na sua casa, se tiver alguém enfermo, você vai colocar a mão e vai dizer: a presença de Deus está aqui. Porque houve a presença de Deus na casa de Obed-edom, e a bênção do Senhor entrou toda aquela casa. A casa foi abençoada. Nessa manhã o Senhor te convida a dizer, para você profetizar na sua casa, para você colocar a tua mão naquela pessoa que está enferma e dizer: a presença dEle, a presença do Senhor nessa manhã, a presença do Senhor entrou na minha casa. Aleluias. Então feche os teus olhos e busque a presença dEle. O Espírito Santo de Deus está fluindo nesse lugar. A presença dEle está aqui. A presença dEle vai mudar pessoas nessa manhã. Vai haver mudança. Aleluias. Oh, aleluias. Glórias. Santo é o Senhor. Aleluias. Sua presença. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Busca Ele, igreja. Adore. A presença dEle nesse lugar é real. A presença dEle nesse lugar. Então adorarei. Adore a Ele. Oh, aleluias. Então eu louvarei. Oh, aleluias. Glória a Deus. Então me renderei. Se rende ao Senhor nessa manhã. Aleluias. Totalmente a ti. Aleluias. Oh, glórias. A presença dEle é real em nossas vidas. Aqui neste Seja lugar. cheio nessa manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus se mover sobre você. Presença é real. Aleluias. Glórias. Oh, Aqui aleluia. neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Então adorarei. Aleluias. Adore a Ele. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Sinta a presença dEle. Aleluias. Glória a Deus. Se rende ao Senhor. Busque a Ele nessa manhã. Se lança aos pés do Senhor nessa manhã. O adore a Ele. Busque. Chame por Ele. Oh, aleluias. O Espírito de Deus está fluindo nesse lugar. Sim, Senhor. Totalmente Oh, aleluia. Busca Ele, mude a forma de você buscar nessa manhã. Adore a Ele. Comece a glorificar a Ele. Chame pela presença dEle na sua vida. Faça como o rei Davi. Não
olhe para quem está ao teu lado. Apenas olhe para Ele e adore. E dance na presença dEle. Se for necessário, se humilhe na presença dEle. Reconheça a presença dEle na sua vida. Olhe a presença do Senhor sobre a sua vida. Ela está mudando. Ele está restaurando. O Espírito Santo de Deus nessa manhã, Ele visita a tua casa. O Espírito Santo de Deus nessa manhã, Ele se move em você. Ele se move nessa manhã. Ele está se movendo nesse lugar. Oh, aleluias. Só você que tem a presença, o adore. Só você que diz: eu tenho a presença, adore, 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 adore a Ele. Adore, 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 adore o Espírito Santo. Oh, aleluias. Não deixa Mical parar você. Não deixa ninguém parar a forma que você adora. Adore a Ele e seja cheio nessa manhã. Adore a Ele e receba a presença dEle aí agora. Ele está aqui. Ele está aqui. Receba a paz. Receba essa paz que você precisa, que você veio buscar. Que quando a presença dEle é movida dentro de nós, aleluias, a depressão vai sair. Alguém será liberto. Aleluias. A presença entrou na casa de Zaqueu e houve salvação na casa de Zaqueu. Nesta manhã a presença de Deus entra na sua casa e traz a salvação para a tua família. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Essa é a presença que qual nós precisamos, Senhor. Essa é a presença que eu preciso. É a tua presença, Pai. A tua presença na vida do teu filho, da tua filha nessa manhã. É a tua presença a qual nós necessitamos. É a tua presença, Pai. Oh, aleluias. Sinta aí agora a presença dEle. Aleluias. Oh, aleluias. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo nesse lugar. Aleluias. Você não ficaria um segundo parado. Você faria como Davi fez. Você pulava, você adorava Ele. Oh, aleluias. Porque quando estamos na presença dEle, alegria. Quando estamos na presença dEle, nós nos movimos. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós somos movidos pela presença dEle. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluias. Esta é a presença dEle nesse lugar. Esta é a presença dEle na sua vida. Aleluias. Oh, nessa manhã você vai ver. Nessa manhã você vai contemplar a glória de Deus na sua casa. A presença de Deus na sua vida. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Aleluias. Aleluias. Oh, glória. Que presença maravilhosa. Que presença tão linda. Aleluia. Se um rei se dispôs a se humilhar na presença dEle, quem sou eu diante desta glória de Deus? Eu me rendo, eu me lanço na presença dEle. Aleluias. Se um rei se humilhou, se um rei se alegrou, eu me alegro na presença do Senhor. Se alegre na presença dEle. Continue na presença dEle. Não deixe a presença dEle por nada. Aleluias. Glória, Pai, nós te damos nessa manhã. Nós entregamos o nosso melhor nessa manhã. Receba, Senhor, as nossas orações, o nosso louvor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus.
Aplauda o Senhor, porque a presença dele é real na nossa vida. Ainda de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos ir para casa. 6:30, oração do guerreiro. Amém? E à noite, o culto da Sagrada Família. Você convida alguém para estar aqui. Amém? Conosco. Convide aquela família que você diz ali falta a presença de Deus. Porque quando Davi ele deixa a arca na casa de Obed-edom, é porque faltava a presença. A arca, ela não ficou em qualquer lugar jogada. Ela entrou numa casa onde não tinha paz, onde não tinha bênçãos, e Deus trouxe bênção naquela casa. Você pode trazer alguém para que a presença de Deus entre na casa. Amém? Então essa noite eu convido a você, desafio a você a trazer uma pessoa para estar aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Levanta as tuas mãos para o céu. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que o Senhor nos conduza para a nossa casa em segurança, nos livrando de todo o mal. Pai, que o Senhor traga o teu povo à noite, meu Pai, para se encher cada vez mais da tua presença. E que todos tenham paz, alegria em seus lares, meu Deus. E assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor Jesus e até a noite.